Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Karine de Faria Alves, ela que é enfermeira, está se formando em Direito, é coautora de um livro, muitas coisas, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a carreira dela, que é essa loucura, né? Um pouquinho sobre empreendedorismo e tudo que ela falou aqui no capítulo que ela escreveu desse livro. Karine, muito obrigada por topar, por conversar com a gente e contar um pouquinho da sua história. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco dessa minha jornada, né? Como ela mesma disse, uma jornada muito intensa, né? Diferente, criativa, e eu só tenho a contribuir com vocês. Começa contando pra gente da sua trajetória na enfermaria, e porque é extensa, né? Você é enfermeira com várias especializações, terminando o mestrado. Conta um pouquinho pra gente. Então, a minha carreira ela começou na enfermagem. Eu me formei, eu sou muito apegada nessa parte, né? Nessa parte do cuidado, do zelo. Então, eu me vi dentro da enfermagem para atingir esse objetivo inicial, né? Eu me formei há 14 anos e atuei na área, mas eu sempre tinha aquela sensação de que eu não ia ser comum. Eu não ia ser aquela enfermeira que você me veria dentro de um hospital. Por quê? Porque eu queria entregar mais para o meu paciente. Então, eu me especializei em atendimento domiciliar, em doenças degenerativas, né, Parkinson, Alzheimer, e fui trabalhar com atendimento personalizado e humanizado no âmbito domiciliar. Há 14 anos atrás isso era mitigado, era visto como, você vai ser aquele doméstico de casa. E eu não me via com esse conceito. Eu me formei em São Paulo, né, na parte de home care, porque Goiânia na época não tinha, e eu consegui mudar esse cenário, que foi o cenário de promover uma assistência personalizada aos meus pacientes. Durante esses 14 anos eu tenho em carteira 3.800 atendimentos domiciliares, tanto no âmbito de doenças degenerativas quanto no âmbito de tratamentos internos mesmo, domiciliares. Apesar da minha formação ser enfermagem, eu também atuei na parte intensivista, então eu tenho um mestrado em UTI, então os meus pacientes são graves domiciliar, né? E a gente tinha todo esse atendimento diferenciado. Então eu saí daquele limbo, né, que as pessoas falavam, que eu seria aquela doméstica, né? Passei a ser muito bem vista no mercado, atendimentos domiciliares particulares. Eu nunca trabalhei para nenhuma empresa em específico. E a partir daí eu vi a necessidade de entender pessoas, porque eu mexia com equipe, então eu precisava entender pessoas, eu precisava entender processos, né? Eu precisava entender como ofertar isso melhor para a minha equipe e ela replicar o que eu fazia, né? Que era a parte humanizada. Então, eu me especializei na parte de coach. Então, eu fiz a formação em coach, né, e profissional, e behavior analyst, que é analista profissional. Me qualifiquei nessa área. Eu praticamente acho que fui a primeira, foi em 2011, quando eu fiz a formação aqui no IBC. Eu me lembro bem do Zé, que é o dono do IBC, falava, não me lembro de ter nenhuma enfermeira no meu portfólio, acho que você é a primeira, justamente para estar fazendo esse posicionamento melhor. A minha carreira é muito marcada pelo âmbito criativo. Então, assim, eu nunca fui muito comum, eu sempre saí do que era um incomum, né? E me posicionava de forma diferente. Então, eu fiz essa formação, logo em seguida fiz uma formação especializada em home care em São Paulo, para aprender a gerir, né, a parte de home care, que era um atendimento domiciliar no âmbito mais amplo, além da casa, né? E aí, a partir disso daí também eu senti a necessidade de entender empresas, porque eu já tinha uma empresa, gerenciava uma empresa e precisei me performar. Então, eu me qualifiquei, fiz a formação em MBA em Gestão Empresarial na FGV, e a partir daí eu entendi que eu gostava muito do mundo dos negócios. Era encantador. E eu já carregava comigo, assim, acho que aquela comunicação, né? Que eu tenho uma comunicação, assim, absurda. E aí eu fui para o âmbito comercial, eu fui convidada por uma multinacional para trabalhar na 3M, eu fiquei durante mais ou menos 3 anos, eu era responsável pelo Centro-Oeste todo. Então eu comecei a ter essas tratativas de negociação, né, de trabalhar com produtos hospitalares, estar dentro dos hospitais, fazer grandes vendas, e isso foi me encantando muito, porque já era uma área que eu gostava e estava associada à saúde, que eu também gostava. E na minha carreira, como sempre, as coisas sempre vem naquele âmbito diferenciado. Eu já vinha de uma empresa, então eu abri uma sociedade com uma empresa em São Paulo, trouxe ela para cá, de produtos hospitalares. Não deu certo,
Então, eu tenho uma experiência de ter tido mais ou menos 3 empresas que não avançaram, elas simplesmente caíram. Mas eu nunca desisti, eu sempre acreditei em mim, no meu potencial e na minha capacidade. A parte de consultoria, ela entrou nesse momento porque eu comecei a entrar nas empresas e melhorar os processos delas. E eu entendi que eu podia me posicionar muito bem nessa área. E aí eu pensei, bom, já que eu tenho toda essa bagagem, eu consigo aperfeiçoar no âmbito de saúde. Então eu comecei a atender na parte de consultoria na área de saúde, na área odontológica, e disso daí foi expandindo, depois foi para outros tipos de empresa. Eu fui entendendo que empresa é igual em qualquer lugar. E dando essas consultorias voltada para gestão. Para gestão, gestão na parte de estrutura das empresas, composição de preço, melhoria de lucratividade e rentabilidade, sempre num âmbito muito geral. Um âmbito muito que abrangia também as pessoas, né? Todas as tratativas de liderança. Então, eu fui performando durante muitos anos. A minha carreira ela é muito pontuada no quesito de... Eu nunca fiquei sempre em uma área. Então, eu trabalhava meio período em uma, outra em outra área. Então, acabava que eu era muito dinâmica. E ser dinâmica me trouxe muita praticidade para a parte de consultoria. E como que o direito surgiu nisso tudo? Então... Vamos continuar no viés de que tudo novo aparece para mim, né? Em 2017, eu tive uma demanda de um grande amigo, que é advogado, e ele precisou de uma pessoa para estruturar o escritório dele. Eu fui lá, estruturei, fiz toda a parte administrativa, e eu percebi que na área previdenciária tinha um âmbito saúde, e eu entendia que ele tinha vários processos que não passavam, e eu queria entender por quê, e era sempre na parte dos laudos médicos. E aí eu comecei a entender essa área, eu pensei assim, gente, por que não passa e tem gente que não passa? Eu entendi que eu, enquanto enfermeira, poderia atuar na área de perícias. E aí eu fui atrás, fui me aperfeiçoando, fiz uma formação, depois eu fui fazendo modelo de laudos, trabalhando nos clientes dele que estavam parados, e eu comecei a ter muito resultado. Os clientes começaram a passar, começaram a sair as aposentadorias, eu comecei a entender como é que funcionava o sistema, os peritos judiciais, os extrajudiciais. Eu comecei a burlar o sistema porque eu comecei a entender e os laudos vieram. A partir daí eu consegui fazer meu cadastro no Tribunal de Justiça enquanto perita. Então eu fui a primeira enfermeira perita daqui do estado de Goiás a atuar enquanto perita. Então teve alguns juízes, né, no âmbito que fez essas solicitações e eu fui aprimorando essa parte. Então eu gostei muito. E ao mesmo tempo continuava com as consultorias. E aí eu percebia que a minha atuação enquanto enfermeira e na parte estratégica de gestão, ainda faltava aquele viés de um olhar diferente, que era um olhar jurídico, um olhar de segurança. Porque querendo ou não, a enfermagem e direito ainda existe uma discrepância social. Ser enfermeiro é ser enfermeiro, mas ser advogado, vem aquela imponência, né? Nossa, agora ela é advogada, né, doutora? Você muda até o termo. Então isso te posiciona melhor. Então eu resolvi, até por estímulo dos próprios juízes, para fazer o direito. E aí eu comecei em 2020, foi na época da pandemia, inclusive mais um desafio, né? Porque foi na época da pandemia ainda, a fazer. Hoje eu estou no 8º período, eu me formo no final do ano que vem, que eu me formo. E o livro, né, que você mencionou, ele apareceu na minha vida em 2020. Também na pandemia. Foi bem junto da pandemia, porque o convite veio no início da faculdade, através da Juliana Serafim, que é uma pessoa fantástica da área do marketing, ela é do Sul. Eu conheci ela na minha rede de contatos, né? Eu faço parte de uma rede Mulher Empreendedora no estado de Goiás e no Brasil. A Ju faz parte de lá. E ela nos convidou eu e mais uma outra pessoa aqui de Goiânia, só tem 2 nesse projeto, que uma está no volume 1, outra no volume 2, que sou eu. E aí eu aceitei o desafio, eu falei, vou escrever porque eu tenho vontade de escrever. E o capítulo saiu, assim, meados de 2020, ficou pronto, ficou validado, mas ele só foi validado mesmo no final de 2020 e o lançamento do livro foi, na verdade, em 2020, aliás, perdão, eu voltei na data aqui. Foi em 2021 o convite. No final de 2021 ele ficou pronto e o lançamento foi em fevereiro de 2022. Ano passado. O ano passado, em São Paulo, na Livraria Cultura. Uma grande surpresa foi que o livro foi lançado best-seller. Então a gente bateu o teto de best-seller antes do lançamento. Então foi foi uma experiência fantástica. E o que tem no capítulo que você escreveu? O que as pessoas podem encontrar? Então, no meu capítulo eu falo, o tema é bem legal.
O tema fala sobre habilidades. Algo que está muito em alta, que quem estiver se desenvolvendo para se posicionar no mercado, vai ter que desenvolver algumas habilidades. O mercado hoje prega, se você não precisa fazer faculdade mais, se você tiver algumas habilidades específicas, você se posiciona. E realmente, tem muitas pessoas hoje que estão em sucesso de escala. Por quê? Porque elas desenvolveram habilidades que são importantes para elas se posicionarem em qualquer lugar ou em qualquer empresa. Essas habilidades são denominadas soft skills. São habilidades que não são técnicas, mas está atrelado ao seu perfil profissional, né? Que aí envolve empatia, envolve negociação, envolve poder de liderança, comunicação assertiva. São 12 habilidades. Então, no meu capítulo, eu falo sobre o despertar de 2 habilidades do futuro para uma jornada criativa de sucesso. E as que eu cito são as habilidades que eu, enquanto profissional, me desenvolvi e me fez posicionar-me diferente no mercado, né? Então, aqui no meu capítulo eu falo sobre essas 2 habilidades. Eu não vou falar sobre ela aqui, porque quem quiser vai ter que comprar o livro para entender. Mas eu já falo para você que essa é um capítulo não muito extenso, mas ele é muito objetivo e ele te mostra o diferencial. Se fizer sentido para você, essas habilidades vão ser as habilidades que vão te conduzir, às vezes, a conseguir o tal sucesso, né? A tal palavrinha sucesso. E é isso. Karine, a gente está caminhando para o final, só que eu gosto sempre de deixar uma dica para as pessoas que estão assistindo. Nosso público tem muita mulher empreendedora, e eu queria que você deixasse alguma dica para elas que estão assistindo. A dica que eu deixo hoje, enquanto as mulheres empreendedoras, é que o desafio de ser uma mulher empreendedora é muito grande. Nós precisamos romper muitos obstáculos, mas o que me trouxe até aqui hoje, que não me fez desistir, independente de empresas que não tiveram sucesso ou vieram a ser desfeitas, é que a minha fé é muito grande. Mas a minha fé é muito atrelada ao que eu acredito no meu potencial enquanto pessoa. Então eu sempre acreditei em mim, independente se eu estava embaixo, se eu estava em cima. E a humildade, ela é um lugar que ela precisa estar em todo momento, seja lá embaixo, seja lá em cima. E isso é uma característica muito forte minha. Então assim, eu tenho uma humildade, respeito todo mundo e honro todo mundo que participou da minha história. Então o fato de você ter a sua rede é que vai construir isso na sua vida. Então é importante você honrar quem participou da sua vida. E eu honro todos eles, né? E é um dos objetivos também, o porquê do nome do podcast que eu lhe comentei. Justamente por isso, porque hoje eu não tenho amigos, hoje eu tenho uma rede que eu construí, né? Durante esses 14 anos de formada, né, em enfermagem, e mais ou menos 4 anos de graduação em Direito, né, com todas as minhas áreas. E é o que eu consigo deixar para elas, que o sucesso ele pode vir assim, mas sozinha você não vai dar conta. Você vai precisar caminhar com outras pessoas para conseguir alcançar o objetivo que você precisa. E quem quiser saber mais sobre o podcast, segue ela lá nas redes sociais, pergunta para ela que ela vai contar quando que vai ser lançado. E Karine, muito obrigada por topar vir contar um pouquinho da sua história pra gente. Obrigada a vocês, eu agradeço. Espero ter contribuído e fiquem com Deus.